Olá, cursistas, tudo bem? Na aula de hoje, veremos sobre algumas práticas de ensino com recursos educacionais digitais. As transformações vivenciadas pela sociedade contemporânea revelam nuances que afetam aspectos sociais, culturais, econômicos e educacionais. As distintas facetas trazidas pelas tecnologias de informação e comunicação repercutem em sala de aula e também na ação pedagógica, por meio da introdução de novas ferramentas digitais que possibilitam dinâmicas metodológicas até então desconsideradas. Frente ao expressivo quantitativo de recursos digitais disponíveis na web, docentes deparam-se com dificuldades no acesso, no planejamento e inclusive no manejo destes materiais para posterior utilização na sua própria organização de ensino. Esse movimento dialógico os desloca na busca por ferramentas que promovam a melhoria do processo educacional, surgindo possibilidades a partir do uso de ferramentas online colaborativas, sejam elas chats, fóruns, blogs, vídeos e outros mecanismos de edição. As perspectivas educacionais percebidas para esses recursos enriquecem sua aplicação. A prática pedagógica dispõe-se de inúmeras ferramentas ao seu alcance. Com a chegada das tecnologias de informação e comunicação no ambiente escolar, essas possibilidades se diversificaram, trazendo também, obviamente, novas questões. De acordo com dados da pesquisa TIC na Educação, de 2013, que investiga o uso das tecnologias no ambiente escolar, a proporção de professores e professoras brasileiros e brasileiras que utilizam os recursos obtidos na internet em sua prática pedagógica é de 96%. Esses dados a gente precisaria um pouco dialogar sobre eles, mas é uma pesquisa oficial. Mas para a gente falar o que são recursos digitais ou recursos tecnológicos, a gente precisa de uma definição. O que são recursos? E a gente buscou essa definição de Schmidt e Cainelli, que recursos são os materiais disponíveis para a ação didática. Portanto, quando pensamos em recursos, estamos nos referindo ao que o professor escolherá, que material o professor escolherá para estabelecer a relação de ensino-aprendizagem. Para além dos livros didáticos, considerando a nossa atuação como professores, podemos contar com outros recursos midiáticos, recursos tecnológicos, recursos impressos ou iconográficos, cinematográficos, entre tantas outras possibilidades, que vão muito mais longe do que o computador e do acesso à internet, como podem pensar os professores e alunos. Recursos estes muitas vezes simples e que estão disponíveis, inclusive nos espaços físicos escolares. Cabe, portanto, ao professor conhecer e saber utilizar os recursos e acervos que estão disponíveis em suas escolas ou na sua localidade, criando métodos diferenciados para estimular a vontade de aprender. Quem cria o método é o professor, e por isso não é preciso ler o manual do professor que consta, por exemplo, nos livros didáticos. Então a perspectiva desses recursos é avançar para além, e é uma educação para além do que o livro didático propõe. Então, quando falamos em recursos didáticos, podemos classificá-los em três grandes tipos. Nós temos os recursos, por exemplo, em pedagógicos, que são, exemplo, o quadro de giz, a caneta, a lousa interativa, cuja sala de aula deve permitir uma boa visualização, os mapas, cartazes, os desenhos, os gráficos, os livros, os manuais escolares, os mapas conceituais, os apontamentos, as fichas de apoio, os filmes, os documentários, os vídeos, as fotografias, os quadros de pintura, a banda desenhada, as caricaturas, as cartas, os documentos, como também os exercícios escritos. Nós temos os recursos tecnológicos, que são utilizados, tem como base material o computador, seja para a utilização de PowerPoint, Word, Prezi, e a internet, os jogos, os blogs, os fóruns, os chats, como a gente muito usa aqui. Temos também os recursos culturais, como a biblioteca, o museu, as exposições, o estudo ou visitas virtuais, a pintura,
a arte rupestre, a escultura e etc. Aqui iremos denominar de recursos educacionais digitais. São esses recursos todos eles voltados à era digital, que têm como base então um computador. No contexto educacional brasileiro, o documento intitulado Referenciais de Qualidade para a Educação Superior à Distância, que é um documento elaborado pelo MEC em 2009, aponta que não há um único modelo de educação à distância e que os programas podem representar ou apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos. Numa perspectiva interdisciplinar, Morin e Seabra propõem os seguintes recursos tecnológicos. Esse livro de Morin, eu preciso destacar que é um livro clássico sobre a educação, que é elaborado por ele e Mazeto, e eles trazem como recursos tecnológicos. Então, a exemplo da lista eletrônica e do fórum. Essas possibilidades, esses recursos, ajudam os alunos a dominarem o acesso à internet para criarem um endereço eletrônico. Feito isso, é possível criar uma lista interna de cada turma. Esta lista, então, possibilita ao professor levar informações importantes para o grupo, orientação bibliográfica, de pesquisa, dirimir dúvidas, trocar sugestões, enviar textos de trabalho. Essa prática de lista de pesquisa ou lista eletrônica a gente recorre muito no ensino superior. As aulas pesquisa é uma outra possibilidade para transformar as nossas aulas em processos contínuos de informação, comunicação e de pesquisa. Essas aulas pesquisa podem ser divididas em duas modalidades. A aula pesquisa é uma outra possibilidade para transformar as nossas aulas em processos contínuos de informação e comunicação e pesquisa. E elas são divididas em duas modalidades. As aulas de informação, que o professor mostra alguns cenários, algumas sínteses, o estado da arte, as coordenadas de uma questão ou de um tema. E temos também a aula pesquisa, em que o professor e alunos procuram novas informações, cercam um problema, desenvolvem experiência, avançam em um campo desconhecido. O papel do professor, então, é o de gerenciador do processo de aprendizagem. É o coordenador de todo o andamento, do ritmo adequado. Ele é o gestor das diferenças e das convergências também. Uma proposta viável é escolher os temas fundamentais do curso e trabalhá-los mais coletivamente, pesquisando mais individualmente ou em pequenos grupos os temas secundários ou pontuais. A pesquisa grupal, inclusive, pode começar de forma aberta, dando somente um tema, sem referência a sites específicos, e num segundo momento a pesquisa pode ser mais focada, mais específica. Deixar o aluno mesmo primeiro fazer essa coleta de material e depois o professor vem e foca em determinado assunto. Tem ainda os programas aplicados à educação, que são, a exemplo, a exercitação, que é uma proposta de programa que tem como objetivo oferecer treinamento a certas habilidades e resolver problemas, por exemplo, das áreas da física, da química, da matemática e outras áreas das disciplinas mais específicas mesmo. Nós temos os programas tutoriais, que é compostos por blocos de informações de modo pedagogicamente organizado, como se fosse um livro animado, um vídeo ou um professor eletrônico. No entanto, em geral, são poucos interativos. Nós temos os aplicativos, que são ferramentas voltadas para funções específicas, a exemplo das planilhas eletrônicas, dos processadores de textos e gerenciadores de banco de dados. Os editores de textos são programas que permitem escrever, ajustar, transferir, copiar, recortar, gravar e imprimir todos os tipos de texto. Vocês sabem muito bem desses programas editores de texto e nós temos como exemplo o Word e o PowerPoint. O PowerPoint que a gente pode confeccionar slide, como estamos usando na nossa aula, que contemplam tanto textos, quanto imagem, quanto gráficos e são utilizados tanto para aulas, quanto palestras, para outros encontros.
E o Word, que permite inserção, inclusive, também de imagens, desenhos e gráficos nos textos. Temos também, segundo Seabra e Mohan, programas de autoria, que são uma extensão avançada das linguagens de programação, que permitem a professores e alunos ou qualquer outra pessoa interessada criar seu próprio programa, sem que tenham que possuir conhecimentos avançados de programação. Temos os jogos, que são oferecidos também com a finalidade de lazer, mas no campo educacional pode apropriar desses jogos para integrá-los a outras atividades propostas pelo professor. Temos as simulações, que são programas elaborados para possibilitar a interação com situações complexas e situações de risco. Eles possibilitam a apresentação dos fenômenos, experiências e vivências de situações difíceis ou até de forma perigosa, mas simulada, né? E temos, por exemplo, simuladores de direção. Oferecem cenários que se assemelham a situações concretas das mais variadas áreas do conhecimento. Há exemplo também dos simuladores de voo. E no campo das redes da internet, elas possibilitam a formação de grupos de discussão, de blogs, chats, fóruns tão utilizados por aqui. Temos ainda outras tantas ferramentas. Iremos citá-las apenas algumas dessas outras possibilidades, como os Plicker Cards, que é um recurso gratuito que possibilita ao professor realizar atividades avaliativas e obter os resultados em tempo real. Para isso, o professor cria as perguntas objetivas, cadastra um cartão para cada estudante, podendo obter até 63 cartões, realiza distribuições dos cartões em sala de aula, lança uma questão aos estudantes e lê, entre aspas, as respostas dadas por cada um em seus cartões, por meio do aplicativo de smartphone e obtém os resultados em tempo real na sala de aula por meio do seu celular. Esses dados também ficam registrados lá no site, porque as perguntas são registradas anteriormente no site, em forma inclusive de relatório. Esse recurso tem sido cada vez mais utilizado, pois ele é uma possibilidade de integração das tecnologias à sala de aula, sem necessariamente o estudante ter o recurso digital em mãos, já que os cartões são físicos mesmos. Apenas o professor precisa estar com acesso à internet por meio do aplicativo do celular. Essa é uma ferramenta gratuita, né, extremamente gratuita, a linguagem é inglês, porém é muito fácil o acesso, porque a linguagem é intuitiva e é bem tranquilo mesmo para usar. E aí a gente vê, por exemplo, o desempenho instantâneo de todos os estudantes, já sai um relatório, então é um aplicativo bem tranquilo para a gente usar. O Sway é também um recurso da Microsoft. Ele possibilita a criação de páginas web para a elaboração das apresentações, de trilhas de aprendizagem, de portfólios ou qualquer outra produção digital. Para criar um aplicativo desse, é necessário ter uma conta da Microsoft, seja um Office 365, um Outlook, um Hotmail ou um Live. As contas Outlook e Hotmail são oferecidas gratuitamente, né? O aplicativo é baixado gratuitamente. Para acessar o conteúdo produzido, não é necessário ter uma conta. Ele será acessado como um site por meio de um hiperlink e aberto no navegador padrão do computador, celular ou tablet. A vantagem desse aplicativo para a produção de conteúdo digital é a facilidade na elaboração e compartilhamento, além de ter também um design diferenciado com efeitos poderosos para dar destaque às imagens. Outra grande vantagem é o controle que você continua tendo sobre o conteúdo, mesmo depois de ser compartilhado.
Se você envia, por exemplo, um PowerPoint anexo em e-mail, por mais que você envie novas versões atualizadas e revisadas, ainda assim nunca terá certeza que seu público-alvo está acessando a versão correta. Nesse aplicativo, se você altera o conteúdo a qualquer momento, essa mudança fica disponível imediatamente, bastando acessar o link novamente para ver o conteúdo atualizado. Atualmente, a Tríade Educacional tem elaborado suas trilhas de aprendizagem por meio deste recurso, excluindo então a necessidade de um ambiente virtual de aprendizagem para distribuição de conteúdo. Temos também um outro recurso que é o chamado Mentimeter. Esse aplicativo, esse recurso, ele serve para criar interações em tempo real, como enquetes, nuvens de palavras ou inclusive coletas de perguntas. Ele é muito utilizado nos trabalhos relacionados a pesquisas. O grande benefício é criar interações para grandes grupos e tornar isso visível para todos. Para criar enquete no Mentimeter, basta criar uma conta na plataforma, elaborar suas questões. Para a conta gratuita, a restrição de quantidade de perguntas por eventos. Solicitar o acesso dos participantes no site e colocar o código de acesso às perguntas. Se você estiver com a página aberta em algum projetor, o resultado então pode ficar disponível para todos, inclusive em tempo real. O processo para a criação de nuvens de palavras ou banco de questões é o mesmo. Podemos utilizar esse recurso para as avaliações de reação em nossas formações e também para um tira-dúvidas em eventos com uma grande quantidade de pessoas. Então, você lança uma questão e as respostas todas já aparecem em tempo real. Outro recurso digital é chamado Padlet. Aí nas imagens a gente traz um pouco da interface desses aplicativos. Esse é um recurso digital gratuito, utilizado para a elaboração de murais e painéis virtuais. Sua lógica lembra de um mural de post-its, com caixinhas que se moldam ao conteúdo postado. Para criar um mural, então, é necessário cadastrar utilizando uma conta de e-mail ou inclusive de uma rede social. Para colaborar com o mural, não é necessário ter uma conta específica no site, o que facilita muito, então, o processo, né, e a produção de materiais. É possível postar qualquer conteúdo digital, inclusive a gente pode utilizar mídias com fotos, mídias com vídeos, e é excelente para qualquer tipo de sistematização ou organização de conteúdo colaborativo. Também está disponível como aplicativo para celular e tablets. O GoConc é uma plataforma que a gente traz com recursos educacionais que visa auxiliar o professor na elaboração e compartilhamento de conteúdo, bem como no estudo por meio de recursos de aprendizagem. Aí ele pode ser elaborada por meio dessa ferramenta, a gente pode elaborar notas, mapas mentais, flashcards, etc. Esses mapas mentais a gente utiliza muito no ensino superior também. A criação de uma conta nessa ferramenta gratuita, no entanto, a produção de alguns recursos com a conta não permite mantê-los privados, apenas na condição de conteúdo mesmo aberto, como é o caso, por exemplo, do mapa mental. Temos ainda outras ferramentas web que possibilitam o desenvolvimento de material digital. E aí nós trouxemos 4 exemplos, né? O Voke, que serve para animação, e nós trouxemos as páginas desses recursos. O Prezi para apresentação, o Glugster para cartazes e pôsteres, o Pixton para história em quadrilhos. Então, quadrinhos, temos todas essas possibilidades de recursos para os professores utilizarem didaticamente na sala de aula.
Esse incremento, a gente percebe, né, na aula passada nós vimos o incremento do Ministério da Educação, especialmente a partir da década de 90, que é uma década que os índices de analfabetismo no Brasil são alarmantes, né? E nós vimos, por exemplo, as conferências mundiais de educação e a proposta de elaboração da LDB. Então, nós temos visto um incremento do Ministério da Educação para a utilização desses recursos. E aí nós trouxemos um trecho que diz o seguinte: tem-se constatado a importância e a urgência de se promover a integração das tecnologias ao trabalho escolar, visto que elas estão cada vez mais presentes no cotidiano de crianças e jovens, que sua utilização é uma competência básica fundamental que deve ser desenvolvida no ambiente escolar, tendo em vista sua relevância para a formação de cidadãos críticos e aptos a utilizar essa competência no ambiente de trabalho, nos estudos e em outros contextos. Aí a gente traz uma ressalva na aula seguinte: apesar do Ministério da Educação falar que nós, enquanto professores, temos que ter competência para o manuseio desses recursos, a gente faz algumas considerações na próxima aula. Sendo assim, entende-se que os recursos digitais podem incentivar novas práticas pedagógicas daquelas usadas apenas com livro didático. Professores e alunos podem assumir uma posição mais autônoma, produzindo ou mesmo criticando esses materiais. Então, inclusive, para a gente tecer algumas críticas, é preciso a gente utilizá-los, né? O trabalho com recursos educacionais digitais, os REDs abertos, aliam-se às práticas didáticas contemporâneas que priorizam a construção do próprio conhecimento, assim como a sua produção colaborativa. Ao dialogarmos com Kensky, 2007, página 45, percebemos que a experiência supracitada ou as experiências supracitadas mostram que as possibilidades abrem várias oportunidades que permitem enriquecer um ambiente de aprendizagem e apresentam-se como um meio de pensar e ver o mundo, utilizando-se de uma nova sensibilidade através da imagem eletrônica que envolve um pensar dinâmico, onde tempo, velocidade e movimento passam a ser os novos aliados do processo de aprendizagem e permitem ainda que educadores e educandos desenvolvam seu pensamento de forma lógica e crítica, sua criatividade, por meio do intermédio do despertar da curiosidade, sua capacidade de observação, seu relacionamento com grupos de trabalho na elaboração de projetos, seu senso de responsabilidade e coparticipação. As tecnologias ou a tecnologia permite uma nova linguagem para enfrentar a dinâmica dos processos de ensinar e aprender, contemplando com maior ênfase a capacidade de aprender novas habilidades, de assimilar novos conteúdos, de avaliar inclusive novas possibilidades, novas situações, de lidar com o inesperado, exercitando a criatividade e a criticidade. E aí a gente traz uma imagem que é a relação que Mazeta apresenta sobre a relação entre aprendizagem e tecnologia. E aí a gente vê a intersecção do papel do aluno, o papel do aprender, do papel do aluno, o papel do professor, o processo de aprender e a tecnologia. Então, todas essas funções têm que estar bem articuladas, Não é só atribuir a responsabilidade da aprendizagem à tecnologia somente ao professor, somente ao aluno, ou apenas ao conteúdo. Então, esse processo de ensinar, essa teoria do ensino precisa estar muito bem articulada com esses sujeitos e com esse novo recurso adotado. Para a gente falar da utilização desses recursos, a gente precisa falar também de uma questão central, que é a questão da mediação pedagógica, Vimos, então, que é possível, tem inúmeras possibilidades de proporcionar esse diálogo, com as tecnologias e a educação, vários recursos, vários aplicativos gratuitos, várias possibilidades, inclusive nos computadores, como Google Classroom. Mas a gente precisa falar das questões dos processos de aprendizagem. Então, o recurso tecnológico apresenta-se como um meio
e instrumento para colaborar no desenvolvimento do processo de aprendizagem. Não é a tecnologia apenas que vai resolver ou solucionar o problema educacional no Brasil, mas poderá colaborar se for usada adequadamente. Agora, não se trata mais de privilegiar a técnica das aulas expositivas e recursos audiovisuais, mais convencionais ou mais modernos. Não se trata apenas de substituir o quadro negro e os giz por slides. A técnica deve ser escolhida de acordo com o que se pretende que os alunos aprendam. As técnicas não se justificam, as técnicas ou mesmo os recursos não se justificam por si mesmas, mas pelos objetivos que se pretendem que eles alcancem. Essa discussão é fundamental para a gente compreender sobre a mediação pedagógica. O que é mediação pedagógica? Mediação pedagógica é a atitude do professor que se coloca como facilitador, como mediador, e aí a gente busca lá os conceitos de mediação, né, com Vygotsky. Elas podem tanto facilitar a aprendizagem e serem trabalhadas numa perspectiva de mediação, né, seja nas chamadas, os mecanismos convencionais, que já existem há mais tempo, como nas novas tecnologias. Então, seria no uso do computador, da informática, da telemática e da educação à distância. Nesse intermeio, o professor que se propõe a ser um mediador pedagógico desenvolverá algumas características básicas. Então, no processo de ensino, estará mais voltado para a aprendizagem do aluno, assumindo que o aprendiz é o centro deste processo e em função dele e de seu desenvolvimento é que precisa definir e planejar suas ações, colocar o aluno então como centro da aprendizagem. Essa concepção de aprendizagem há que ser vivida e praticada. Não basta ao professor apenas ter ouvido apenas algumas conferências sobre o tema, né? Trata-se de uma ação contínua, sua e de seus alunos, sabendo esperar, compartilhar e construir juntos. Entender e viver a aprendizagem como interaprendizagem, né? Esse interrelacionamento entre professor e aluno. Professor e aluno ainda constitui-se como célula básica do desenvolvimento da aprendizagem, por meio de uma ação conjunta ou de ações conjuntas em direção à aprendizagem, de relações de empatia para se colocar no lugar do outro, seja nos momentos de incertezas, de dúvidas, de erros, seja nos momentos de avanço também e de sucesso. E aí a característica fundamental, então, é a empatia. Outra característica é corresponsabilidade e parceria. São atitudes básicas, incluindo o planejamento das atividades, sua realização e sua avaliação. De que forma o professor tem planejado seu ensino, de que forma o professor tem pensado a avaliação, esses novos recursos a gente sabe que requerem novas perspectivas de avaliação da aprendizagem. Um quarto item que é a consideração do aluno como adulto, quando nos encontramos no ensino superior especialmente. É preciso criar um clima de mútuo respeito para com todos os participantes. É preciso dar ênfase em estratégias cooperativas de aprendizagem, estabelecer uma relação de mútua confiança, envolver os partícipes ou os aprendizes nesse processo de planejamento em conjunto de métodos e direções curriculares com base no diagnóstico de suas próprias necessidades. Encorajá-los a identificar os recursos e quais estratégias lhe permitem atingir tal conteúdo ou tais objetivos. E é preciso também envolvê-los na sua avaliação de sua aprendizagem. Então, é preciso, antes do uso de metodologias de avaliação qualitativa, então é trazer esse aluno para o seu planejamento, quais são os recursos que ele pretende usar, qual é a perspectiva da avaliação, de que forma o aluno pode também direcionar esse trabalho com o professor. Além disso, é preciso o domínio profundo de sua área de conhecimento, uma vez que este
é o eixo da articulação da prática educativa. Não adianta só o professor atribuir a um outro recurso, um recurso externo, uma atribuição de conteúdos que lhe é própria, que deve lhe ser própria. Além disso, ele deve ter disponibilidade para o diálogo. Claro que mesmo numa temporalidade, espaço diferenciado. A gente sabe que aqui, por meio da tecnologia, a gente tem uma nova perspectiva, uma nova temporalidade, um novo espaço, né? Para tanto, a disponibilidade é fundamental. E é por conta disso, dessa nova repercussão, nova configuração que a gente tem, por exemplo, os chats e os fóruns. Enfim, como afirma Almeida, o professor que trabalha na educação com informática há que desenvolver na relação aluno-computador uma mediação pedagógica que se explicite em atitudes que intervenham para promover o pensamento do aluno, implementar seus projetos, compartilhar problemas sem apontar soluções, ajudando assim o aluno, o aprendiz ou o aluno a entender, a analisar, a testar e a corrigir os seus erros. Para concluir, é importante a gente frisar que muitas vezes a tecnologia é levada para o professor, mas esse continua usando das mesmas metodologias repetitivas de transmissão de conteúdos. Inclusive, tem muitos professores, a gente sabe, que se recusam a preparar, inclusive, alguns slides, e que não possibilita espaço para que o aluno crie, que o aluno aprenda, o aluno produza e torne-se cidadão do mundo. Enfim, os professores não são formados, muitas vezes os professores não são formados também para o uso pedagógico das tecnologias. Na maioria das vezes, esses profissionais do ensino estão muito preocupados em usar as tecnologias que têm à sua disposição apenas para passar o conteúdo, sem se preocupar se o aluno aprendeu ou não, se o aluno tem necessidade de outros recursos. Tem aluno que a gente, percebe que é extremamente visual, que precisa de animação, de outro recurso. E a gente sabe que os nossos alunos hoje não são os mesmos de antigamente, Eles têm à mão uma série de dispositivos que a gente pode utilizar positivamente para a educação. Portanto, não basta assimilar a informática. Internet e outras tecnologias de conhecimento, ou inclusive as novas tecnologias, trazem novas transformações nas formas de trabalhar o conhecimento, exigindo e trazendo, por sua vez, novas formas de trabalhar e exigindo novas formas de organização do tempo, do espaço e das relações, inclusive, internas da escola, que para o professor, inclusive, usar equipamento, a gente precisa da disposição de toda a comunidade escolar. Diante disso, é possível perceber a importância da formação e da mediação do professor no uso, inclusive, destes recursos tecnológicos. Pois, segundo Faria, 2004, a referência que também constará no nosso plano de ensino, o papel do professor, o papel do educador está em orientar e mediar as situações de aprendizagem, para que ocorra a comunidade de alunos e ideias, o compartilhamento de aprendizagem colaborativa. Então, é preciso dessa apropriação que vai do social ao individual, como preconiza o ideário vigotskiano. O professor, pesquisando junto com os educandos, problematiza e desafios pelo uso, inclusive, das tecnologias, a qual os jovens modernos estão cada vez mais habituados, surgindo facilmente a interatividade. E a gente abre uma ressalva, apesar da gente estar nesse contexto de incremento das novas tecnologias, a gente sabe, por sua vez, também, que nem todos os alunos têm acesso de forma tão massiva a esses recursos tecnológicos. Portanto, o professor deve estar aberto a essas novas mudanças, principalmente no que se refere a uma nova postura, uma nova perspectiva de professor, e deve entender que a sua função apenas aumentou em nível de importância, pois seu novo papel de mentor, de orientador, de desafiador ativo, de uma nova dinâmica no contexto da ação docente. Por fim, para que essas tecnologias tragam as alterações necessárias no processo educativo, elas precisam ser compreendidas e incorporadas
pedagogicamente. E aí a gente chama para o diálogo a autora Vanicensky, que ela destaca que é preciso respeitar as especificidades do ensino, inclusive da própria tecnologia, para poder garantir que o seu uso realmente faça diferença. Não basta usar a televisão, não basta usar o computador apenas. É preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida. Então, com isso, nós encerramos nossa aula. Não esqueçam de participar dos nossos chats e fóruns. E se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima!